Salve, Devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje nós vamos ver como implementar a funcionalidade para que a gente possa transformar essas caixinhas aqui dos jogos das quartas de final, onde tem a quantidade de gols, como inputs, para que a gente possa clicar, digitar a quantidade de gols de cada seleção, definir quem foram os vitoriosos e assim fazer o chaveamento das semifinais. Para isso a gente vai precisar fazer alguns ajustes no nosso projeto. Vamos começar por alguns ajustes bem simples. A gente precisa transformar essa bolinha branca, que é um span, em um elemento editável. Lá no nosso código, lá dentro do nosso arquivo index.html, lembrem-se que o conteúdo das quartas de final ele não está aqui dentro. Ele é gerado dinamicamente pelo nosso JavaScript. Então, lá dentro do arquivo index.js, na parte final do nosso código, na área correspondente às quartas de final, depois que a gente consulta o arquivo JSON, depois que a gente pega a resposta, tem dados, é dentro dessa área de dados, dentro desse bloco do for each, que a gente tem a manipulação das informações e a criação das divisórias de cada quarta de final com aqueles dados ali que são os que a gente vai manipular. Então, aqui dentro dessa divisória, nessa área aqui dessa divisória, é que nós temos o conteúdo que nós precisamos manipular. Ele está dentro dessa tag H4, que é a quantidade de gols mandante e a quantidade de gols visitante. Aqui está um elemento span, visualmente, só que a gente precisa que isso aqui seja um elemento input. Aqui na tag de abertura eu vou mudar para input, na tag de fechamento também, e vou fazer a mesma coisa na parte de baixo, em gols visitantes. Na tag de abertura eu vou colocar input, na tag de fechamento também input. Esse é o primeiro ajuste. Só isso? Não, ainda tem mais detalhes. Indo lá para o nosso navegador, observem que agora a gente já tem aqui uma caixinha onde a gente já pode digitar os conteúdos, seja em mandante, visitante, de qualquer uma dessas caixinhas. Só que a gente está conseguindo digitar qualquer coisa, inclusive letras. Vou pressionar aqui o botão atualizar. A gente tem que permitir que o usuário só digite números. Para isso, ainda dentro dessa área do nosso código, depois do input aqui, eu vou dar um espaço e vou definir o type number, que é para números. O type number indica que essa caixa vai ser uma caixa de números. Definir o type number, quando eu for para lá, já vai aparecer aqui para mim os controles. Eu posso clicar e digitar o número, posso clicar fora e assim eu posso fazer com todos eles. Não está bonito, não está alinhado porque a gente precisa formatar. Mas agora a gente só consegue digitar números, você não consegue digitar letras. A única letra que você consegue digitar aqui é a letra E, que é uma codificação de exponencial. Então, a gente ainda tem que fazer um pequeno ajuste. Já conseguimos digitar somente número. Qual é o outro ajuste que a gente precisa? Todo input type number ele tem outras duas propriedades. Uma propriedade chamada min e uma propriedade chamada max. Min é o número mínimo e max é o número máximo. Numa partida, a quantidade mínima de gols é 0. E a quantidade máxima de gols, aí a gente imagina o seguinte, normalmente a gente imagina que nenhuma partida vai chegar a ter, por exemplo, 50, 60, 70, 80 gols ou 100 gols. Mas imagine que no máximo ela chegue a 99. Tá? Então a gente vai definir os valores mínimos e máximos. Então eu vou copiar essa propriedade aqui para gols mandantes e também para gols visitantes. Quando você tem um input assim com muitas informações, você pode quebrar ele ou então você pode quebrar o conteúdo interno. Então eu vou aqui na frente aqui do nosso dólar, vou teclar um Enter, Tab, vou aqui na tag de fechamento, Enter, Backspace para poder voltar, para poder deixar assim mais organizadinho isso aqui. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo, aqui ó, dólar, Enter, Tab, aqui no fechamento do input, Enter, Backspace, para deixar um pouquinho mais legível para a gente. Então a gente já conseguiu fazer a definição aqui de valores máximos e mínimos. Indo lá no nosso navegador, então se eu usar a setinha, o menor valor é 0. Se eu digitar 100, eu não consigo trabalhar com um número muito grande, tá? Eu posso até digitar o 100, mas ele não vai permitir que eu trabalhe com números maiores do que o 100. Então a gente tem aqui a definição dos valores máximos e valores mínimos. Então nós já temos um input que é editável, digitável, só que ele não está com uma formatação legal. Percebam que os números lá de baixo não são inputs editáveis, só isso aqui de cima. Então é interessante que a gente faça uma formatação desse número para que ele fique mais para o lado direito. Lá dentro do nosso arquivo style.css, nós temos uma propriedade chamada goals, que nós fizemos a formatação. E
nessa propriedade goals, a gente não tem aqui, observem, nada de alinhamento. Só que se eu mudar aqui, o alinhamento vai impactar nas outras caixinhas. Então, aqui, abaixo dessa parte de goals, eu posso teclar Enter, Enter e dizer assim, input, porque eu tenho agora um elemento input, entre colchetes, quando eu tiver o type igual a number, quando eu tiver um type igual ao number, eu quero fazer a seguinte formatação. Eu quero que seja um text align right, que é para ficar alinhado à direita. Eu quero que o meu font weight, que é o peso da fonte, seja bold, para a fonte ficar em negrito. Então, eu estou alinhando o número à direita e colocando ele em negrito se ele for do type number de input. Então, essa foi uma formatação que eu coloquei aqui para a gente. Feito isso, se a gente for observar, percebam que já aparece ali, ó. Está numa posição relativamente interessante. Só que se vocês perceberem, está muito pequenininha a bolinha e ainda não está bem alinhado. O que a gente pode fazer, essa bolinha, como ela está muito pequena, eu teria que mexer na largura dela, para poder ter espaço para esses controles. Se eu mexer na largura e não mexer na altura, ela vai ficar achatada, vai ficar horrível. Então, aqui nessa nossa formatação de goals, ao invés de eu colocar um border radius de 50%, que é para fazer a bola perfeita, eu vou colocar 20%, que aí eu vou ter um quadrado com cantos arredondados. Observem que já começou a ficar mais organizadinho, começou a ficar mais fluido. Outra coisa que eu posso fazer é aumentar a largura disso daqui. Eu posso deixar a mesma altura, mas mexer na largura. Eu vou aumentar a largura. A largura está 30, eu vou colocar 40. Com 40, observem que eu já fiquei com um quadradinho maior. Vejam que eu já consigo aqui ter um espaço relativamente interessante. E se eu for colocar aqui a quantidade de gols, fica legal. Os 40, 35 fica um valor interessante. Então, a primeira parte da adaptação está pronta. Se bem que quando eu coloquei 40, ficou muito encostado aqui, né? Então, acredito que 40 ficou grande. Então, 35, acredito que fique mais adequado para essa formatação que a gente está trabalhando. Isso, 35 ficou excelente. Então, nós já temos aqui a parte editável no nosso HTML. Segunda parte da adaptação, a gente adaptou para a caixa ficar editável através de input com type number. Fizemos uma pequena formatação do CSS. Agora a gente precisa ter uma área das semifinais. A gente já pode criar isso no HTML, a gente não precisa deixar isso a cargo do JavaScript. A gente já sabe que as semifinais são 2 jogos. Então a gente pode criar uma divisória dessa com a mesma estrutura para os 2 jogos. Então lá no nosso código, no nosso index.js, a gente sabe que nós vamos precisar ter uma divisória com todas essas informações que estão aqui. Então eu vou copiar aqui, ó, do H3 até o H5, eu vou selecionar, vou copiar. Aqui no nosso arquivo index.html, dentro da nossa tag main, eu vou teclar Enter umas 2 vezes, vou criar uma tag H1 com o nome semifinais. E abaixo eu vou criar uma divisória com a seguinte classe, div. Aí o nome da classe vai ser div semifinais. Vou teclar Enter, Enter. Então eu criei uma divisória com a classe div semifinais, tudo junto, com S maiúsculo aqui, né? E aqui dentro eu vou ter que trabalhar as semifinais. É importante vocês entenderem que a gente vai precisar ter 2 divisórias. Lembrem-se que pelo JavaScript o que a gente fazia? A gente cria uma divisória genérica e dentro dela a gente coloca toda essa estrutura de códigos. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou teclar Enter umas 2 vezes, vou criar uma divisória, vou teclar Enter, Enter e vou colar o código aqui. Colei o código, vou pegar aqui da tag H5 até a tag H4 e vou pressionar o Tab para colocar para dentro, né? Essa divisória genérica que eu criei aqui é interessante que ela tenha uma identificação. Então eu vou definir para ela a classe semi espaço S1. Então ela é da semifinal S1, que é a semifinal 1. E eu vou fazer a edição dos dados aqui dentro. Ao invés da palavra quartas, vai ser semifinal. Ao invés de eu colocar aqui um código do JavaScript, que eu estou dentro do HTML, isso aqui não vai funcionar, eu vou dizer que é a semifinal 1, porque eu sei que é isso. Aqui no dia, eu sei que as semifinais vão acontecer a primeira na terça-feira, dia do 12 de 2022, e será às 16 horas. Todas as semifinais vão ser às 16 horas. São só 2, né? Então, terça, 13, 16 horas. Aqui, na imagem do mandante, eu vou tirar essa parte aqui do código do JavaScript. Vou tirar aqui a parte de goals mandante, eu vou deixar aqui
em branco, porque não tem nenhuma quantidade de gols mandante nesse input, nem de gols visitantes aqui. Aqui na partida, eu vou colocar por enquanto somente a palavra partida. Daqui a pouquinho a gente preenche ela. Vou tirar aqui o código do visitante. E aqui no estádio, eu sei que o primeiro jogo vai ser no Lusail Iconic. Então isso aqui é da semifinal 1. Indo lá no nosso navegador, semifinal 1, terça, 13, 16 horas, partida Lusail Iconic. Então a gente já tem aqui, só não está bandeirinha, isso aqui é coisa para a gente mexer depois. Outra coisa, esse input aqui está editável. Um outro ponto aqui que a gente tem que ver. Aqui no caso, a gente não tem que permitir a edição dele nesse ponto aqui. Então esse input nosso aqui, na tag de abertura dele, a gente pode definir uma propriedade chamada disabled ou disable, que é para desabilitar ele, tanto nesse primeiro input como no segundo, disabled ou disable. Se a gente colocar aqui como desabilitado, então a pessoa não vai conseguir clicar aqui e digitar. Então já fizemos aqui a primeira parte do HTML. Agora eu vou copiar esse mesmo código da semifinal 1, vou copiar e vou colar aqui abaixo, deixando pelo menos uma linha de espaço, que vai ser a semi, só que vai ser a S2, semifinal 2, que vai ser na quarta-feira, que vai ser dia 14, também às 16 horas. Também vai ter aqui o mesmo esquema e tudo mais, só que no lugar do estádio Lusail vai ser no Albight. Tá, então nós temos aqui o preenchimento das duas semifinais. Nesse preenchimento das duas semifinais, é importante vocês entenderem o seguinte: o chaveamento é super simples, pessoal. Quem ganhar a quarta de final 1 e a quarta de final 2 vai fazer a primeira semifinal. Quem ganhar a quarta de final 3 e 4 vai fazer a segunda. Então aqui no nosso HTML, aqui no lugar da palavra partida, a gente pode colocar assim, da primeira semifinal: vencedor quarta de final 1 versus vencedor quarta de final 2. Tá? Então, vencedor Q1 versus vencedor Q2. Copiar. Aqui embaixo, onde está a partida, vou colar vencedor Q3 versus vencedor Q4. Feito isso, lá no nosso HTML, já aparece aqui, ó, vencedor das quartas de final 1, quartas de final 2, quartas de final 3, quartas de final 4. E aqui a gente já tem a estrutura do HTML. A gente poderia fazer isso no JavaScript? Poderíamos. Só que fazendo HTML também não tem nenhum mistério. Agora, nós precisamos fazer o seguinte: aqui no HTML em si, o que a gente precisava fazer já foi feito. Salvei as alterações. O nosso foco e atenção vai ser ajustar para que isso fique formatado num padrão, como a gente estava trabalhando anteriormente. Nós já vimos que isso é relativamente simples. Lá no nosso style.css, eu vou rolar a página lá para div oitavas, div quartas, vou colocar aqui vírgula, ponto div semifinais. Então, vírgula, ponto div semifinais. Esse é o primeiro ajuste. Feito isso, ele já vai ficar dividido em dois aqui, no caso que são só duas divisórias. Para ficar com esse fundo, a gente tem que fazer a outra formatação, que é um pouquinho mais para baixo. Aqui nessa parte div quartas maior que div, vírgula, ponto div semifinais maior que div. Feito esse acréscimo de ponto div semifinais maior que div, a gente já vai ter ali as duas caixinhas bem certo. Um outro ponto, pessoal, que pode estar incomodando vocês é essa questão da bandeirinha aqui, tá? Se você quiser que não apareça isso aqui, se você quiser que apareça uma bandeira genérica, na minha área de trabalho, eu criei aqui um arquivo chamado bandeira padrão. Você pode pegar esse arquivo, eu vou deixar o link aí na descrição, você pode arrastar ele e copiar aqui para dentro da sua pasta de imagens bandeiras, tá? Aqui dentro de images bandeiras, você pode copiar lá para dentro sem problema. Daí, lá no nosso index, aqui onde está images barra bandeira, você pode colocar bandeira padrão. E você pode copiar essa mesma linha para todas as outras aqui, que são 4, né? Você pode fazer isso aqui, aí ele vai colocar uma bolinha cinza. A gente poderia fazer isso com SVG, poderia fazer isso usando CSS, para que apareça uma bolinha, ó, fica mais organizado. Atualizei aqui, tudo beleza. Então nós já temos aqui a caixa, que é o input, que já permite que a gente digite números. Já temos aqui uma estrutura que vai ter os seus dados preenchidos com base nos valores preenchidos aqui embaixo. Só falta a gente fazer a programação de fato. A gente ainda não programou.
que a gente precisa programar? A gente precisa pegar a quantidade de gols do mandante, a quantidade de gols do visitante, comparar para saber quem foi a seleção vitoriosa. Quem foi a seleção vitoriosa das quartas, a gente tem que pegar, armazenar numa variável e jogar essa informação aqui para dentro das semifinais 1. Mesmo esquema aqui embaixo. Quem for o vitorioso das quartas de final 2, vai lá para cima. Quem for das quartas de final 3, vai para cima. Quartas de final 4, vai lá para cima. E assim a gente consegue fazer o preenchimento dos dados de uma forma condicional, né? Condicionada, né? Os dados aqui vão ser condicionados aos valores que vão ser preenchidos lá embaixo. Então, pessoal, como que a gente vai fazer isso? A gente precisa pegar essa quantidade de gols que estão aqui nesses inputs. Essa é a nossa tarefa agora. Lá no nosso código, aqui dentro do nosso arquivo index.js, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Aqui dentro do nosso código, aqui das quartas de final, lá onde tem os nossos inputs, eu vou clicar aqui no botão Explorer para que a gente possa ter um pouquinho mais de visibilidade do nosso código. Então, cliquei aqui, o mesmo que fazer Ctrl B, tá? Ctrl B, exibe, Ctrl B, recolhe a lista ali de pastas do nosso VS Code. Então, aqui dentro, nessa parte do input, você tem que entender que esses inputs com type number, todos eles vão ter um value, vão ter um valor, um número dentro deles. Esse valor que está dentro deles, a gente vai ter que pegar. A gente vai ter que pegar esse value que está dentro dele. Então, a gente precisa selecionar o input. Só que a gente precisa saber claramente que o input da esquerda, que é o primeiro, é de mandante, e o da direita, que é o segundo, é de visitante. Então, aqui em class, dentro de goals aqui, depois de goals eu vou dar um espaço, e eu vou criar uma classe chamada goals mandante, para eu saber que esse input é da classe goals mandante. E o segundo, depois aqui de goals, eu vou dar um espaço aqui dentro, e vou criar uma classe chamada goals visitante. Então, nós já sabemos aqui que nós temos uma classe chamada goals mandante e goals visitante, que representam o input do type number. E a gente precisa pegar essa informação. Agora, prestem bem atenção aqui. Lá para cima, a gente tem aqui dados.foreach e jogo. Esse parênteses marca a abertura do foreach e ele fecha aqui embaixo. Então, aqui embaixo eu vou dar um espaço, barra, barra, fim do foreach, para a gente poder saber até onde vai o foreach. Então, quer dizer que aqui acima tudo está dentro do foreach. Então, aqui acima eu vou dar um Enter 1, 2, 3 vezes e vou colocar a seta para cima para eu poder trabalhar aqui dentro do foreach. Então, dentro do foreach é que a gente vai trabalhar. Depois de preencher a divisória, a gente já vai ter as informações em tela. Tendo as informações, a gente tem que pegar a quantidade de gols. Para fazer isso, nós vamos criar duas variáveis super simples. Uma variável chamada let goals mandante, que vai receber a seleção de documents.querySelector da classe goals mandante. Só que tem um detalhe. Esse goals mandantes, essa classe goals mandantes vai ser aplicada para esses 4 elementos aqui. Então, 1, 2, 3, 4, que são 4 quartas de final. Então, vou ter 4 mandantes. Então, eu tenho que trabalhar com querySelector all. Então, eu criei uma variável chamada goals mandante. E para ela ficar mais explícita, pessoal, o que a gente está selecionando é o input goals mandante. Então, eu criei uma variável chamada input goals mandante, que a gente está selecionando os inputs de goals mandante. Eu vou clicar nessa linha, Shift Alt seta para baixo, e vou criar uma variável chamada input goals visitante. No mesmo esquema aqui, vou pegar ponto goals visitante. Vou selecionar essas duas informações. Com isso, a gente vai conseguir selecionar os inputs. Que inputs são esses? Esses aqui. Mandante, visitante, mandante, visitante, mandante, visitante, mandante, visitante. Agora que a gente já conseguiu selecionar, a gente precisa manipular eles. Nós precisamos fazer o seguinte. A gente precisa pegar a quantidade de gols somente quando a gente tiver alteração dos valores aqui. Então, a gente não vai pegar o input a qualquer momento. Não, a gente só precisa pegar os dados do input quando a gente tiver uma mudança nos valores. Por padrão, está tudo vazio aqui. Por padrão, está tudo nulo. Por padrão, está tudo indefinido.
Se eu colocar um valor numérico aqui, eu vou ter uma mudança do valor nessa caixa. Então, a gente vai ter uma mudança de estado. Então, é isso que a gente tem que imaginar. Então, prestem atenção. Vou colocar aqui Ctrl, ponto e vírgula para fazer um comentário, que é pegar os valores dos inputs, os valores desses inputs, quando ocorrer uma mudança neles. Para fazer isso, a gente tem que pegar esse nosso input goals mandante, tem que pegar ele, tem que colocar um escutador de eventos nele. Então, input goals mandante, ponto, add event listening, entre parênteses, quando a gente tiver um evento chamado change, a gente vai executar uma arrow function. Então, isso aqui que a gente vai fazer. Então, para o nosso input goals mandante, a gente vai colocar um escutador de eventos. Quando tiver o evento change, a gente vai executar uma arrow function, que vai executar uma série de ações, que é pegar o valor do input para que a gente possa manipular ele. Só que feito até esse ponto aqui, se a gente for lá no nosso browser, pressionar a tecla F12, vai aparecer aqui um pequeno erro. Então, aqui a linha 190, ele está dizendo que ele não conseguiu chamar, né, o nosso event listener. Ele não consegue fazer isso daqui. Já vou explicar para vocês por que aparece esse erro. Isso aqui acontece porque lembrem-se que o input goals mandante é uma lista de inputs. Quando a gente trabalha com query selector all, ele retorna para a gente uma lista. Se é uma lista, ele tem a posição 0, 1, 2, 3, no nosso caso vai até aí. 0, 1, 2, 3, porque são quatro quartas de final. Então, aqui, depois de input goals mandante, entre colchete, eu tenho que passar o índice 0, 1, 2, 3, para ele poder fazer esse escutador de eventos. Para a gente fazer isso de uma forma dinâmica, acima aqui, ó, abaixo do comentário, eu vou dar um Enter, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu input goals mandante, que eu sei que é um array, que é uma lista, eu vou usar um for each para poder navegar nele. Entre parênteses, o que eu vou fazer? Deixa eu subir aqui. Entre parênteses de novo, cada input desse é um jogo. É um jogo. Cada input desse é um jogo. E cada input desse tem uma posição. Okay, então, primeiro jogo, posição 0. Segundo jogo, posição 1. Terceiro jogo, posição 2. Quarto jogo, posição 3. E depois disso aqui, eu vou usar uma arrow function. E dentro dessa arrow function, eu vou fazer os processamentos. Então, eu vou pegar essa parte do meu escutador de eventos. Eu vou até apagar ele aqui para não confundir vocês. Aqui dentro do for each, o que eu vou fazer? Para cada input de goals mandante, eu quero adicionar um escutador de eventos para o evento change. Quando tiver esse evento change, eu vou executar uma arrow function. Então, aqui dentro dessa estrutura é que a gente vai executar algumas ações que são super importantes. Eu só quero pegar o valor do input quando eu tiver uma mudança no input. Aqui dentro desses parênteses, eu passo uma variável que pode se chamar event ou evento. Vou passar com o nome que é de event, né, em inglês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só fazer aqui um console.log de e.target para que você saiba quem é que está sendo o alvo deste evento change, que é o evento de mudança. E eu estou fazendo aqui só do input de goals mandante. Só que tem um detalhe. Aqui eu sei que dá erro porque eu preciso colocar entre colchetes a posição 0, 1, 2, 3. Ao invés de eu colocar manualmente, agora eu passo a palavra posição, que eu estou recebendo aqui. O for each vai passar para mim essas posições, 0, 1, 2, 3, que é exatamente a quantidade de posições que a gente tem nessa nossa listagem de goals mandantes. Então, essa estrutura aqui de goals mandantes só vai trazer informação para a gente de goals mandantes. Se a gente for lá no nosso código, observem que já aparece aqui para a gente uma listagem com vários itens. Se eu vier aqui e eu colocar, por exemplo, o número 1, goal mandante, número 2, goal visitante, já aparece aqui para a gente uma série de informações. Aqui, ó, linha 192, se a gente posicionar a seta, ele já aparece. Observem que já aparece aqui para a gente. Então, a gente já está conseguindo
pegar, que é o elemento alvo. A gente precisa pegar o valor que tem lá dentro. Então, o ponto value. A gente precisa pegar o valor. Então, do evento, quem é o alvo do evento, a gente quer pegar o value dele, exatamente. Então, vou dar só uma atualizada aqui. Então, se eu vier aqui, ó, tá em branco aqui. Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, Croácia 0. Fui para outra caixinha, que observem, 0. E os outros tá aqui também, não aparecem valores. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, 1, aparece. Se eu colocar aqui, por exemplo, 2, e for para outra caixinha, já aparece. Se eu colocar aqui França 3, for para outra caixinha, já aparece. Então, a gente já está conseguindo pegar essas informações. É importante que vocês prestem bastante atenção nesse ponto aqui. Essa parte do código, a gente vai copiar ela e colar aqui embaixo e mudar para gols visitante, porque a lógica vai ser a mesma, visitante. Gols visitante, vai ser o mesmo esquema, mesmíssimo esquema. Então, vocês podem dar uma pausa no vídeo e dar uma olhada nesse trecho do código para ver o que a gente está fazendo. A gente está colocando um escutador de eventos em cada input. Quando a gente tiver um evento do tipo change, que é um evento de mudança dele, ou seja, se a gente tem um input, a única mudança que ele pode sofrer é quando muda o valor que está dentro dele. Mudou o valor, aí a gente precisa pegar o valor que está ali dentro. Esse é o foco principal desse trecho do código aqui. Agora, é importante você entender. Tá, eu fiz um console aqui, que eu estou conseguindo pegar o valor, só que isso não está muito claro para mim. Então, aqui dentro desse nosso código, abaixo aqui desses inputs, a gente pode ainda, para poder deixar mais claro o que a gente está fazendo, a gente pode criar duas variáveis simples. Eu vou criar uma variável chamada goals m, que vai ser de goals mandante, que ela vai começar aqui com 0, e vou criar uma outra variável chamada goals visitante, que vai começar aqui com 0. Então, goals mandante e goals visitante. Então, vai ser goals m e goals v. Então, a gente já sabe que nessa parte do input aqui, a gente está conseguindo pegar a quantidade de goals mandante. E aqui, nessa outra parte, a gente está conseguindo pegar a quantidade de goals visitante. Então, a gente pode, por exemplo, aqui embaixo, definir assim, que goals m é igual a e.target.value. Essa mesma linha eu posso copiar aqui para baixo. Goals v, que é goals visitante, é .target.value. Para a gente poder ter informação acerca da quantidade de goals de mandante e visitante. Com isso, a gente já consegue armazenar a quantidade de goals mandante e a quantidade de goals visitante em variáveis que existem aqui dentro do nosso bloco do for each. A gente poderia armazenar esses conteúdos em uma variável utilizando o local storage, mas em princípio a gente cria ela localmente aqui no nosso próprio código, dentro do código, em tempo de execução. E se houver necessidade da gente persistir esses dados, manter eles, mesmo depois de fechado o nosso browser, aí a gente trabalha com local storage. Então, por enquanto, a gente tem essas duas variáveis. Aí vocês dizem, tá, mas para que a gente criou essas duas variáveis? A gente precisa saber quem ganhou uma partida. Então, por exemplo, se eu tenho aqui Croácia e Brasil, mandante e visitante, uma seleção vitoriosa quando ela faz mais gols do que a outra seleção. Então, o mandante pode ser o vitorioso, o mandante pode ser o derrotado ou pode ter um empate. Então, a gente precisa avaliar essas situações. Então, aqui fora, bem baixo, lá fora do nosso código, eu vou criar aqui uma função chamada resultados. Por enquanto, ela não tem parâmetros e aqui dentro eu preciso fazer as verificações. Se foi vitória do mandante, se foi vitória do visitante ou se foi empate. Eu preciso fazer essas verificações. Então, eu preciso ver isso daqui. Ó. Se lá na variável goals mandante for maior do que goals visitante, então, o que a gente tem? Lá no nosso console.log, a gente vai dizer vitória do mandante. Vou copiar essa mesma estrutura aqui, ó. Vou colar aqui embaixo. Se a quantidade de gols do mandante for menor do que a quantidade de gols do visitante,
vitória do visitante. Aqui embaixo eu vou colocar a estrutura. Gols mandante igual, né, duas vezes, igual gols visitante. Então eu vou colocar aqui que aconteceu um empate. Então a gente tem aqui uma função chamada resultados, que vai avaliar ou fazer a comparação entre a quantidade de gols de mandante e gols visitantes e dar um console para a gente. Vitória do mandante, vitória do visitante ou empate. Para que isso aqui funcione, a gente precisa, para que esses resultados funcionem, a gente precisa saber gols mandante e gols visitante. Então isso aqui vai ser uma variável que eu vou copiar e colocar aqui como parâmetro, aqui dentro, vírgula, a mesma coisa que gols V. Vou copiar, vírgula, colocar ali em cima. Então essa função resultados, quando ela for chamada, a gente vai passar a quantidade de gols mandante e visitante e ele vai dar a resposta para a gente. Então eu vou pegar essa função que a gente criou aqui e vou colocá-la aqui dentro do nosso código. Agora prestem bem atenção no seguinte: quando eu pego a quantidade de gols mandantes, eu tenho a informação da primeira quantidade de gols, que está aqui do lado esquerdo. Somente depois que eu tenho a segunda quantidade de gols, que é a de visitante, depois que eu tiver essas duas, é que eu posso comparar quem ganhou e quem perdeu. Nesse ponto aqui, se eu tenho só a quantidade de gols da Croácia, não dá para eu saber se a Croácia ganhou ou perdeu do Brasil. Eu preciso ter gols Croácia, gols Brasil. Quando eu tenho a informação sobre a quantidade de gols do visitante, eu posso saber o resultado do jogo. Aí é que entra o ponto. Então, aqui dentro desse nosso escutador de eventos, aqui dentro, a gente, além de pegar aqui os gols, aqui nesse ponto, aqui dentro, a gente vai colocar aqui, vou colocar um comentário, ver o resultado da partida. Porque nesse ponto aqui é que a gente tem que verificar. Aí eu chamo a função resultados, passando gols M e gols V. Professor, de onde vem esse gols M? Lembre-se que esse gols mandante a gente criou aqui em cima. Nesse ponto aqui ele é modificado. O gols V, neste ponto aqui ele é modificado. E a partir desse ponto aqui, eu já tenho gols mandante e gols visitante e eu já consigo exibir um resultado lá no nosso console. Então, até esse ponto aqui, indo lá no nosso browser, vou dar uma atualizada aqui. Observem que não aparece nada para a gente, né? Observem que está só aqui uma listagem. Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, que a Croácia não fez nenhum gol e o Brasil fez um. Depois que eu passar para uma outra caixinha, eu tive uma mudança, 0 a 1. Então, apareceu aqui para a gente vitória do visitante. Se eu vier aqui, se eu disser, por exemplo, que a Holanda fez um gol e a Argentina fez 2, e for para outra caixinha, em qualquer ponto aqui, colocar aqui, ó, 0, 2. Então a gente tem aqui no caso, deixa eu só dar uma atualizada, né? Voltar lá, 0, 1, 1, 2. Depois que eu sair dessa caixinha aqui, for para um outro ponto, aqui a gente tem vitória do visitante. Então, Argentina, visitante, vitória. E se eu vier aqui no outro, se Marrocos fizer 2 gols e Portugal nenhum, vitória do mandante. Se a França fizer um gol e a Inglaterra nenhum, e eu fizer aqui um tab, observem, voltando lá para cima, né, que eu dei um tab, ele foi bem lá para baixo. Observem que aparece aqui, ó, 1 a 0, vitória do mandante. Então a gente já consegue saber quem está ganhando, quem está perdendo, a gente já consegue saber vitoriosos e a gente consegue saber também a questão dos empates. Agora, a gente precisa aqui no nosso código fazer essa especificação. A gente tem que fazer com que esses consoles que estão sendo colocados aqui, eles reflitam em algo que dê um aviso para o usuário aqui na tela. Então, para isso, a gente já tem muita coisa do console aqui em tela, inclusive tem muito console aqui. Bora dar uma pausa rapidinho, vou lá para cima, Ctrl Home, de cima para baixo, rolando a página para baixo aqui na parte de oitavas de final, aqui se não falha a memória, aqui ó, oitavas de final, a gente tem um console de dados, aqui na linha 105, vou clicar, Ctrl ponto e vírgula, vou comentar isso. Um pouquinho mais para baixo, a gente tem aqui uma parte do código que a gente fez lá da nossa API externa, a gente tem console aqui na linha 142, Ctrl ponto e vírgula, a gente tem console de jogo aqui, ó, Ctrl ponto e vírgula, e esse aqui a gente pode deixar, não tem problema, tá? Esse console é uma linha só, não vai impactar muito. Descendo um pouquinho mais, console, não tem mais console aqui, aparentemente, acredito que está um pouquinho mais limpo.
Só os consoles que a gente criou mesmo. Se a gente der uma atualizada, observem que só está aparecendo aqui mesmo tabela e os jogos lá da API externa. Agora, a gente tem que fazer o quê? Definidos os vitoriosos, a gente tem que pegar o vitorioso daqui e jogar aqui para cima. Tá? Então, esse é o nosso desafio. Para que a gente possa pegar a informação da seleção vitoriosa e colocar aqui em cima, nós precisamos fazer dois ajustes e algumas verificações. O primeiro ajuste que nós precisamos fazer é o seguinte: a gente precisa ter uma lista das seleções com o nome delas, para que a gente possa escrever aqui em cima. Então é importante que a gente tenha essa lista. A gente não está manipulando dados de arquivo JSON em nenhum ponto aqui nessa parte do código. Então o que a gente pode fazer? Aqui dentro dessa nossa estrutura de código, aqui dentro dessa estrutura de dados, dentro aqui desse nosso for each, ou até mesmo fora, acredito até que fora, a gente pode criar uma variável que pode ser uma constante, que pode se chamar seleções, que vai receber um array de objetos. Então, eu vou criar uma constante chamada seleções, que vai receber aqui um array de objetos. Nesse array de objetos, eu vou colocar um objeto que vai ter um mandante, uma seleção mandante. A primeira seleção é a Croácia. E vai ter uma seleção visitante. A segunda seleção visitante vai ser o Brasil, vírgula. Então, a gente precisa saber quem é o mandante e o visitante. Se a gente olhar naquela estrutura de dados, Croácia, Brasil, Holanda, Argentina, Marrocos, Portugal, França, Inglaterra. É isso que a gente tem que fazer. Então, eu vou copiar essa estrutura aqui. Vou copiar essa estrutura aqui, colar aqui embaixo. A gente tem a seguinte: Holanda, Argentina. Vou colar aqui embaixo. Nós temos a seguinte: Marrocos, Portugal. E, por último, nós temos aqui França e Inglaterra. Então, copiando essa estrutura aqui. Aqui não precisa ter essa vírgula no finalzinho. Por fim, França, Inglaterra. Então, nós já sabemos, de acordo com a listagem de seleções, quem é mandante e visitante de cada jogo. Na posição 0, primeiro jogo. Posição 1, segundo jogo. E assim por diante. Com essas informações, a gente já consegue saber, através de texto, quem são as seleções mandantes e visitantes. Mas como que a gente vai usar isso? Lá no final, nessa nossa função aqui de resultados, ao invés da gente colocar, por exemplo, vitória do mandante, vitória do visitante, seria interessante a gente deixar claro qual é o nome da seleção que ganhou. Então, a gente sabe que tem uma lista de mandantes e tem uma lista de visitantes. Então, a gente precisa fazer a exibição desses dados. Para fazer a exibição desses dados, ao invés de eu fazer aqui o console da vitória do mandante somente, eu vou fazer assim. Vou dar um espaço aqui, vou colocar aqui um sinal de mais. Para a gente poder escrever o nome da seleção, a gente faz assim. Lá da nossa listagem de seleções, de acordo com a posição da seleção, eu quero exibir o nome da seleção mandante. Com isso aqui, se eu copiar essa parte do código, colar aqui embaixo também e mudar aqui de mandante para visitante, a gente vai exibir o nome da seleção mandante na posição correspondente da lista de seleções, o nome da seleção visitante na posição da listagem de seleções. Essa posição tem que ser passada como parâmetro aqui em cima. Então, vou colocar aqui posição. Então, posição é um parâmetro que vai ser passado. E se a gente olhar um pouquinho mais lá para cima, essa posição vem daqui, ó. Observem. Aqui, ó, exatamente daqui. Posição. Posição 0, 1, 2, 3. Então, de acordo com a posição, ele vai exibir o nome da seleção que foi a vitoriosa ou não. Então, lá no nosso HTML, vou dar uma atualizada. Prestem bem atenção. Croácia 0, Brasil 1, tab. Aqui ele deu um errinho. Deixa eu dar uma olhada. Cannot read proprietors undefined visitante. Deixa eu dar uma olhada lá no nosso código, na nossa estrutura aqui, visitante. Aqui, na linha 221, faltou eu passar, vírgula, posição. Então, aqui, gols M, gols V, posição. Resultados, esquece essa informação, faltou. Atualizado. De novo, Croácia 0, Brasil 1.
Vejam lá que aparece para a gente aqui, ó, Vitória do Brasil. Vamos lá, Holanda 2, Argentina 1, vitória da Holanda. Marrocos 1, Portugal 0, vitória de Marrocos. França 1, Inglaterra 0, vitória da França. Então a gente consegue já ter essas informações, a gente já consegue saber quem são as seleções vitoriosas. A gente já tem essa informação aqui. Essa linha aqui já permite que a gente consiga ter essas informações. Então, neste ponto aqui é que a gente vai ter o trabalho de quê? De fazer com que essa informação seja escrita exatamente aqui neste ponto. Exatamente aqui neste ponto. Então, a gente precisa pegar a partir do resultado, tendo o nome da seleção que ganhou, a gente vai escrever no local correto. Para isso, é importante que a gente substitua esse texto vencedor Q2, Q3, Q4, por esses conteúdos que a gente está gerando através do programa. Lá no nosso código, aqui dentro do arquivo index.html, prestem bem atenção aqui, ó, nessa parte da semifinal 1. Ao invés de eu deixar somente vencedor Q1, eu vou selecionar isso aqui, vou fazer um Ctrl X para recortar, vou criar uma tag spam, vou colar esse conteúdo aqui dentro. Eu vou definir uma classe chamada Q1, que é de quartas de final 1. Vou fazer uma situação semelhante aqui, recortar vencedor Q2, spam.q2, que é para criar a classe Q2. Teclo Enter, colo. Então vejam que eu coloquei aqui, eu criei uma classe Q1, uma classe Q2, para poder especificar basicamente quem são, né, os vencedores. Eu vou copiar essa mesma estrutura, vou colar aqui para baixo e vou mudar para Q3, Q3 e aqui Q4, Q4. Com isso, eu já tenho tags spams que eu consigo fazer a seleção no JavaScript para fazer a modificação posteriormente. Essa seleção e modificação vai ser feita quando? Então, vamos lá no nosso arquivo index.js. No arquivo index.js, antes da nossa função resultados, antes dela, e fora do foreach, fora daquelas estruturas do fetch_then, eu preciso criar uma variável para cada um daqueles spans. Eu vou criar individualmente. A gente poderia criar um array, poderia criar um array de objetos. Eu vou criar variáveis individuais. Eu vou criar uma variável chamada span_q1 e eu vou selecionar os dados dela. Então, document.querySelector, tudo que for da classe Q1. Então, eu vou fazer basicamente isso. Então, eu criei uma variável chamada span_q1 e estou selecionando todo o conteúdo, né? Estou selecionando o elemento, todos os elementos que tem a classe Q1. Vou pegar isso aqui, Shift setar para baixo, 1, 2, 3 vezes. E só vou mudar os números aqui, Q2, Q3, Q4, Q2, Q3, Q4. Então aqui a gente já tem os spans. Prestem bem atenção, que ao invés da gente fazer esse console aqui todo estranho, a gente tem que escrever a seleção vitoriosa. Lembrando, pessoal, a regra é a seguinte: Q1 e Q2 é a primeira semifinal, Q3 e Q4 é a segunda semifinal, tá bom? Então, vocês têm que prestar bastante atenção nesse ponto. Para a gente poder fazer a mudança, eu vou precisar fazer a seguinte verificação, pessoal. Eu preciso fazer a seguinte verificação. Nós temos aqui as quartas de final. 0, 1, 2 e 3 no sentido de posições. Então, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. O vencedor das quartas de final que está na posição 0 vai ser o vencedor de Q1. O vencedor das quartas de final 2, que está na posição 1, vai ser o vencedor de Q2. Então, eu preciso fazer essas verificações aqui. Então, aqui dentro, eu vou recortar essa parte aqui do console, vou selecionar, vou recortar e vou fazer a seguinte verificação. Se a posição for igual a 0, se a posição for igual a 0, se eu estou avaliando os jogos da quarta de final 1, o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer que o conteúdo de span q1.inner.html vai ser igual a esta parte aqui. Eu vou colar ali, vou apagar esse trecho aqui.
vai ser igual a seleções na posição ponto mandante. Com isso, avaliando somente o jogo 1, que é o jogo que está na posição 0, eu já consigo definir se for vitória do mandante. Eu vou pegar essa mesma verificação que está aqui dentro, vou colar ela aqui embaixo, e vou fazer a mesma situação. Se for o jogo da posição 0 e a gente tiver um vitorioso, aqui no caso eu tenho que exibir o visitante, aqui embaixo. Então vejam que a estrutura é extremamente simples. O primeiro jogo, quem for o vitorioso, se for o mandante, eu quero que ele exiba o nome da seleção mandante que está lá na listagem de seleções. Se for o visitante, eu quero que exiba o nome que está na listagem de seleções. Com isso, se vocês observarem aqui, vou colocar aqui Croácia 0, Brasil 1, Tab, apareceu aqui, ó, Brasil. Apareceu o Brasil aqui em cima. Se eu colocar, por exemplo, agora aqui que a Holanda fez 1 e a Argentina fez 2, Tab, vejam que não muda nada. Por quê? Porque eu ainda não fiz aqui dessa parte, eu só fiz do primeiro jogo. E se eu vier aqui no primeiro jogo e colocar aqui que a Croácia fez 1 e o Brasil 0, vejam, Croácia lá em cima. Então, a gente já está conseguindo fazer o preenchimento dos dados do nome da seleção. Só vou dar uma atualizada aqui, né? Porque o ideal é que o Brasil ganhe o jogo e não a Croácia. Então, a gente já conseguiu fazer a verificação. Eu vou copiar essa mesma estrutura aqui. Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho de repetição de código. Tem como a gente otimizar isso daqui, tá? Só que eu vou fazer dessa forma aqui mesmo. Vou copiar ela. Vou colar aqui embaixo. 1, 2, 3. Então, primeiro jogo, 0. Segundo jogo, 1. Terceiro jogo, 2. Quarto jogo, 3. Com essa estrutura aqui, 0, 1, 2, 3, eu já consigo fazer a exibição dos nomes das seleções vitoriosas. Mesma coisa aqui embaixo. Eu vou copiar, colar aqui embaixo. 1, 2, 3. E vou mudar somente os números. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Então, a gente já colocando isso daqui, se a gente for olhar lá no nosso código, der uma atualizada, vou tirar aqui essa parte do console para não ficar confuso. Então, Croácia 1, Brasil 2. Aparece Brasil vencedor. Holanda 2, Argentina 1. Tem que aparecer aqui. Não está aparecendo. Mas por que não está aparecendo? Eu errei um negócio super simples, né? Então, aqui é Q1, lá em cima. Aqui vai ser Q2. Aqui vai ser Q3 e aqui vai ser Q4. Então, Q1, Q2, Q3, Q4. Aqui mesmo esquema. Q1, Q2, Q3, Q4. Então, nessa ordem. 0, Q1, 1, Q2, 2, Q3, 3, Q4. 0, Q1, 1, Q2, 2, Q3, 3, Q4. Salvei. Agora sim. Croácia 1, Brasil 2, Brasil vencedor. Holanda 2, Argentina 1, Holanda vencedora. Marrocos 2, Portugal 0, Marrocos vencedor. França 2, Inglaterra 1, França 2, Inglaterra 1, França vencedora. Então, a gente já conseguiu fazer aqui a exibição dos dados. E esses dados estão sendo exibidos de forma condicional. Com base no preenchimento dos valores daqui, a gente consegue preencher lá em cima e mudar condicionalmente. Obviamente, se eu atualizar esses dados, essas informações se perdem. Para que a gente preserve essas informações, a gente tem que trabalhar com o recurso de local storage. Mas como o vídeo da aula de hoje está ficando bem longo, a gente vai dar uma pausa nele por aqui. E na próxima aula a gente dá continuidade em outros ajustes nessa etapa do projeto. Como eu disse para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!